Livro Segue-me, Emmanuel, Chico Xavier, nosso cantinho da leitura. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer que esse é o último texto do livro. É o último. E o nome é A Língua. Terminamos essa tarefa, né? Espero que vocês tenham gostado, mas vamos concluí-la com sucesso, nosso último texto. A língua. A língua também é um fogo. Tiago 3,6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Meu Deus! Ela está posta entre os membros do organismo humano como pequeno leme de uma embarcação poderosa, como lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade está o recurso sagrado de criar. Como leme de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função grandiosa para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e de amor. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente, sem piedade, sem Deus. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, será justo que interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então, para que saibamos o que falamos e como falamos, é importante a aquisição de hábitos novos que nos tirem dos velhos chavões, da palavra rasteira, do tempo gasto na inutilidade, da hora vazia. Então, a leitura edificante é muito importante. E Emmanuel, ele desenvolveu uma técnica muito interessante para gerar em nós interesse pela leitura. Porque é só o interesse que movimenta a vontade. Assim diz Schopenhauer. Então nós precisamos de gerar em nós um interesse para que a nossa vontade se movimente na direção de alguma coisa.
Para que venhamos a falar bem, precisamos escolher os nossos diálogos, sejam eles com interlocutores físicos, com interlocutores com pessoas, ou com as pessoas através de seus livros, através de seus escritos. Mas o que vamos ler? Então, Emmanuel, ao final desse livro, eu gostaria de chamar a atenção novamente para a técnica inovadora de Emmanuel, que seria muito depois que Emmanuel começou a escrever esses folhetos, chamando-nos a atenção para determinado tema, chamando a atenção da grande massa para os conteúdos da doutrina espírita. Então, Emmanuel inaugura uma técnica de percepção que somente algumas décadas depois, um professor francês, François Richaudière, viria a escrever um livro sobre ela como se fosse uma novidade. É a legibilidade. É como ler rápido e como absorver o conteúdo, como perceber um conteúdo. Então, no entanto, quando esse professor, François Richaudière, escreve esse livro, Legibilidade, ele fala de uma técnica de folhetos, de folder, hoje muito utilizados em marketing, mas completamente desconhecidos na época. Então, ele fala isso em 1972, mas Emmanuel já está escrevendo mensagens rápidas, folhetos, desde 1935. E então, lembrar que usar esses folhetos rápidos do Emmanuel para fazermos a meditação, mas sem jamais nos esquecermos que Emmanuel não criou o emmanuelismo, que Emmanuel não criou uma outra doutrina e que, portanto, os seus textos nos deverão remeter às obras básicas do Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus redivivo. Então, nós devemos prestar atenção que esses folhetos de Emmanuel, eles são geradores de centro de interesse para movimentar a nossa vontade na direção de aprofundarmos o nosso conhecimento. Eles nos ajudam, sim, na nossa linguagem, através de uma legibilidade saudável, através de uma leitura que, quando nós pegamos um folheto de Emmanuel, nós vemos que ele tem uma ideia, que ele aborda logo no início, ele discorre no meio do texto sobre ela e ao final ele faz uma conclusão para que nós mantenhamos aquilo na nossa mente. Entretanto, para dar consequência ao objetivo do Emmanuel, nós não podemos ficar nas obras subsidiárias. Precisamos lembrar que o nosso compromisso é com o Espiritismo e que precisamos começar a estudar o Espiritismo pelo começo. Comece sempre pelo começo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, céu e inferno. Então é isso. Finalizando esse livro, eu quero dizer que esses textos estão todos eles no canal do YouTube do Centro Espírita, Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida,
que aliás é um centro espírita, que vem se mostrando muito eficaz na difusão das ideias espíritas. Então, é nosso parceiro nessa difusão. Que Jesus nos abençoe. Eu estou muito feliz pela conclusão desse trabalho. Eu aprendi tanto. Tô quase chorando.